No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica da série documental da Netflix Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, com ênfase no diagnóstico da Elisa Lam. Aliás, olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade, um canal sobre psicologia e saúde mental. Assim que eu acabei de assistir essa série documental, fiquei com vontade de escrever e de falar minhas impressões e reflexões principalmente sobre o caso de Elisa Lam. Obviamente, eu vou deixar de fora, primeiro, a parte conspiracionista do documentário e segundo, a história do Hotel Cecil. Meu foco aqui é o quadro psiquiátrico da Elisa Lam. Antes, vamos para uma explicação rápida, porém mais técnica, do que é a bipolaridade. Segundo o documentário, Elisa foi diagnosticada com transtorno bipolar tipo 1, ou seja, o tipo mais grave deste transtorno. Para entender melhor, vamos analisar este gráfico. Pessoas que não são bipolares ficam estáveis aqui na constante do gráfico, tendo pequenas oscilações de humor. Às vezes estão mais chateadas, mais irritadas, outras vezes estão mais felizes, mas estão estáveis a maior parte do tempo. Um indivíduo com transtorno bipolar tipo 1 tem oscilações graves de humor. Este pico abaixo é referente ao episódio depressivo maior. Este pico acima é referente ao episódio de mania. Perceba que eles vão muito além do que a oscilação estável de um indivíduo não bipolar. Não é coincidência o nome do transtorno ser bipolar, ou seja, a pessoa oscila no período de algumas semanas de um polo para o outro. Todo mundo tem uma ideia do que é um episódio depressivo, mas vou deixar no card o link para o meu vídeo sobre depressão, caso você tenha alguma dúvida. Entretanto, muita gente não sabe o que é um episódio maníaco, por isso vou explicá-lo neste vídeo. Aliás, se você se interessa por temas de psicologia e de saúde mental, em geral trazidos de uma maneira mais leve e divertida, como em análises psicológicas de filmes, séries, livros e etc., se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Segundo o DSM-5, durante um episódio maníaco, o indivíduo tem um humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente da atividade ou da energia, com duração mínima de uma semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Isso quer dizer que no começo do episódio maníaco, o indivíduo se sente bem, super disposto, mas conforme o tempo vai passando e o episódio vai ficando mais intenso, ele começa a apresentar autoestima inflada e grandiosidade. Alguns bipolares descrevem que sentem-se como se fossem invencíveis, acima do mundo, acima de tudo, de todos. Outro sintoma é a redução da necessidade de sono. Diferente de um quadro de insônia, um indivíduo em um episódio de mania se sente muito energizado, dormindo cerca de 3 a 4 horas por noite quando dorme. Isso faz com que este indivíduo fique com o humor cada vez mais irritado, podendo ter sintomas psicóticos, como é o caso de Elisa Lam. Outro sintoma é conversar mais que o habitual. Além disso, o bipolar pode ter fuga de ideias ou experiência subjetiva de que seus pensamentos estão acelerados, mais rápidos. O indivíduo também costuma ser distraído com facilidade por estímulos externos insignificantes, além de se envolver em atividades impulsivas, como por exemplo um surto compulsivo de compras ou um comportamento de risco, como, por exemplo, a sexualidade impulsiva. A funcionária da livraria, o local onde Elisa foi vista por último antes de desaparecer, descreveu a jovem como uma pessoa muito falante, e as garotas que compartilhavam com ela o quarto no Hotel Cecil relataram seu comportamento anormal. De acordo com a gerente do hotel, Elisa começou a deixar bilhetes para as companheiras de quarto, mandando que fossem embora, que saíssem dali, e inclusive trancava a porta do quarto e exigia que acertassem uma senha imaginária, para que pudesse entrar lá. Esses são sinais claros de que Elisa estava provavelmente passando por um episódio maníaco. A minha hipótese é que este episódio tenha se iniciado no momento em que ela decidiu viajar para a Califórnia. Ela provavelmente saiu de uma crise depressiva, se sentiu um pouquinho melhor e um pouco mais aventureira. Neste ponto, ela estava mais ou menos aqui no começo do gráfico, e então resolveu fazer a viagem. Tudo ia bem, até que ela começou a se sentir mais e mais eufórica.
Como se pode notar pelas suas postagens nos blogs, ela tinha uma natureza bem introvertida e reflexiva, mas começou a postar sobre conhecer pessoas novas, interagir com desconhecidos, ter experiências diferentes, reforçando essa ideia de uma crescente euforia, que provavelmente motivou sua decisão de parar com os medicamentos, comportamento não muito raro em um episódio maníaco. O episódio se intensificou e ela começou a ter sintomas psicóticos, ou seja, delírios e alucinações. Para quem não sabe a diferença entre estes dois conceitos, o delírio é uma perturbação baseada em falsas crenças, vamos dizer. Analisando a filmagem do elevador, podemos concluir que a Elisa Lam parecia estar fugindo de alguém. Ou seja, seu delírio era persecutório, ela acreditava estar sendo perseguida. As alucinações, por sua vez, são experiências sensoriais vívidas, ou seja, o indivíduo vê e ouve coisas, sendo incapaz de distinguir a alucinação da realidade. Apesar dos delírios serem mais comuns durante as crises psicóticas de bipolares, as alucinações também podem ocorrer. E eu acredito que este era o caso de Elisa. Ela tinha tanto delírios quanto alucinações. Em certo momento, quando ela sai do elevador, se você pode observar no vídeo, ela tenta tatear algo que não está lá. Ou seja, ela está tentando tatear uma alucinação. Resumindo, por não ter tomado os medicamentos, Elisa acreditava que estava sendo perseguida, ao mesmo tempo que estava vendo coisas que não eram reais. Incapaz de diferenciar seus sintomas da realidade, ela foi até a caixa d'água para se esconder de suas alucinações. Eu não considero a hipótese do suicídio porque, primeiro, ela não parecia estar em um episódio depressivo. E segundo, se esta era a sua intenção, ela muito provavelmente teria pulado do parapeito do edifício. Segundo os familiares, ela já havia sumido em outras ocasiões justamente em uma crise maníaca. Algo que quero trazer para análise é uma reflexão acerca dos transtornos psiquiátricos. Os detetives da internet que apareceram no documentário várias vezes chegaram a acreditar em teorias conspiratórias e até sobrenaturais acerca do que poderia ter acontecido com Elisa Lam. Antigamente, quando não se tinha muitos conhecimentos científicos, especialmente no campo da psicologia e da psiquiatria, as explicações com base em fenômenos sobrenaturais eram comuns e elas exercem um fascínio tão intenso na mente humana que perduram até os dias de hoje. Com todo respeito a toda e qualquer religião. Eu mesmo sou religioso, mas ao acreditarmos que a causa de transtornos como bipolaridade, depressão e esquizofrenia tem origem sobrenatural, nós impedimos que o indivíduo adoecido realize um tratamento adequado. Muitas vezes acontece do portador do transtorno mental tomar algum tipo de bênção. Eu digo bênção, mas esse nome varia de religião para religião. E simplesmente essa pessoa parar de tomar as medicações porque naquele momento ela acredita estar curada. Como eu disse, eu sou religioso e respeito toda e qualquer religião. Além de acreditar que se firmar na religião pode ter efeitos benéficos para qualquer pessoa. Entretanto, o tratamento psiquiátrico e psicológico, os dois de maneira conjunta, devem vir em primeiro lugar. Outra observação importante: os detetives da internet não conseguiam abandonar a ideia de que a morte de Elisa fora causada por alguém ou por alguma força sobrenatural, justamente porque não viam como uma universitária inteligente, aparentemente muito culta, talentosa com as palavras, como demonstrado pelos seus blogs, com a qual eles próprios se identificavam, poderia agir daquela forma tão esquisita, entre aspas. Eles não consideravam o fato dela ser portadora de um transtorno mental sério, justamente em razão do estigma existente na sociedade. As pessoas que não convivem com este tipo de doença costumam achar que é impossível um portador de um transtorno tão grave ser uma pessoa tão brilhante, assim como era Elisa. A linha entre a sanidade e a insanidade é muito tênue. Todos nós estamos a um passo do que consideramos a loucura. Eu falei de maneira mais aprofundada a respeito da pré-psicose no vídeo da Síndrome de Truman. Eu vou até deixar o card aqui em cima caso você ainda não tenha visto. Mas meu ponto é que o indivíduo com transtornos psiquiátricos é uma pessoa normal, com a subjetividade única e rica que é característica de cada um de nós. O transtorno psiquiátrico é apenas uma camada e, na maior parte dos casos, possui tratamento. Quantas vezes o depressivo já ouviu que era preguiçoso?
Quantas vezes o bipolar já ouviu que era louco? E o reforço desse estigma faz com que o doente se sinta mais e mais integrado com o próprio diagnóstico e cada vez menos integrado com a sociedade e com a realidade. O que devemos fazer é enxergar a pessoa além do diagnóstico, é uma tecla que eu sempre bato aqui. Quanto mais compreendermos a respeito dessas doenças, quanto mais informação e conhecimento as pessoas tiverem sobre saúde mental, sobre os transtornos em si, melhor será a qualidade de vida dos portadores de transtornos mentais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.